Paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar, meus amados. Constitui-se para mim um privilégio de retornar a esta casa. E a casa de Deus é a casa de irmãos e é a casa de amigos. Significa dizer que nós estamos em casa. Eu esboço aqui a minha alegria por esse santo privilégio. Na verdade, inicialmente a minha agenda tinha um destino certo, que era o Rio de Janeiro, mas em função da chuva, a igreja que eu ia pregar ficou ilhada. O pastor disse, ou você vem de helicóptero ou de barco, né? Porque de carro não tem como ter acesso à igreja. Mas aprove a Deus estarmos aqui, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É uma alegria conhecer, estar aqui com o pastor Euclides. Há muito o nosso coração ansiava por esse momento. E os eventos que aqui tivemos foram momentos que marcaram a minha vida, e por isso eu tenho uma alegria enorme de estar aqui convosco. Quantos trouxeram a Bíblia, por favor, levante o mais alto que você puder e diga comigo assim: quanto amo a tua palavra, ó Deus. Ela é a minha meditação todos os dias. Aí você respeitosamente pergunte para o seu amigo aí: é todo dia mesmo, irmão? Ou é assim de vez em quando? De antemão eu quero pedir desculpa à igreja. Eu estou com algumas dificuldades de verbalização em função do aparelho que eu coloquei. Quem já usou ou usa sabe o quanto é difícil. É muito ferro com a boca só. E eu estou literalmente com a boca ferrada aqui hoje. Mas com ferro ou sem ferro, vamos glorificando a Deus. A gente vai envelhecendo, irmão, e a gente vai ficando meio besta. Porque esse negócio de aparelho é para adolescente, para jovens, né? Os abençoadinhos aí da igreja. Agora, eu já estou quase de meio-dia para tarde, então não é mais. Mas filho muda muito a cabeça da gente. João capítulo 2, versículo 1 a seguir. Um texto extremamente conhecido. E eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos que Deus tem proposto em meu coração para comunicar-vos nesta noite. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. Às vezes os pregadores, para simplificarem, apenas dizem o Evangelho de João. Mas o Evangelho não é de João, o Evangelho continua sendo de Jesus. Esse aqui João escreveu. Versículo 1 a seguir diz: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem
põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. É impressionante que no contexto cultural de Israel, o casamento ele tinha algumas particularidades que não se encontram no nosso contexto. E dentre elas era a quantidade de dias em que se festejava o casamento. Eram 7 dias de festa. E eu fico pensando, se essa moda pegasse no Brasil, seria uma bênção. A alegria do crente é comer. Imagine você uma semana comendo e bebendo de graça. Imagina Deus abençoando a mocidade da igreja e tendo 4 casamentos por mês. Ô irmão, você ia tirar a barriga da miséria. Era uma bênção, né? O casamento, dentro desta composição de festa, de alegria, alguns elementos não podiam faltar. E dentre eles, o vinho. E eu não vou entrar aqui no mérito se o vinho tinha álcool, não tinha álcool, se pode beber vinho, não pode. Isso você tem que perguntar para o chefe aqui. Eu não vim entrar nesse debate. O chefe é ele, pergunta para ele se pode ou não pode. A questão é que o vinho não era apenas o fator bebida, era o que vinha no imaginário judaico. O que o vinho representava para essa gente? O vinho era símbolo da bênção, da prosperidade de Deus dentro do lar. Então a casa do judeu não podia faltar nem azeite e muito menos vinho. Para nós, o vinho significa alegria, o gozo, a felicidade, a honra, o prazer, a bênção de Deus, tudo isso. Mas a grande pergunta que se faz aqui hoje é essa: o que fazer quando o vinho, que não pode acabar, acaba? O que fazer quando a alegria, que é a força motivadora da vida do cristão, acaba? Espera aí, pastor, mas não pode acabar, eu sei. Mas a pergunta é esta: e quando acaba? Casamentos que não tem mais o vinho da comunhão, da amizade. Maridos que não têm mais atitudes de carinho para com as suas esposas. Maridos, que nunca deram uma única rosa para a esposa, levam apenas os espinhos. Maridos que são incapazes de lavar um copo, um prato, porque... Pergunta para ele, porque eu não sei por quê.